Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como todos sabem, hoje é feriado da Proclamação da República. E não temos absolutamente nada o que comemorar. Pelo contrário, hoje é um dia de pesar. Um dia que recordamos o início da derrocada da nossa nação e a passividade do povo brasileiro diante daqueles que sabotaram esse país em nome de aspirações pessoais de poder. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil sofreu um golpe militar. Só que muito diferente da intervenção de 1964, o golpe chamado República Federativa do Brasil não teve apoio popular. Na época, o nosso imperador Dom Pedro II era aclamado de norte a sul. Seu governo tinha mais de 90% de aprovação do povo. E não é por menos, nosso monarca era uma pessoa extraordinária. Um erudito que falava mais de 17 idiomas, respeitado no mundo inteiro, era cristão, conservador e zeloso com a máquina pública. Dom Pedro II fomentou um governo moderno de sistema parlamentarista, em que partidos liberais e conservadores se revezavam no poder através do voto popular. A democracia funcionava de verdade, sem centralização de poder. Tínhamos um chefe de Estado que dava vazão aos interesses da população e, como resultado, o Brasil crescia em desenvolvimento econômico e humano. No Brasil imperial, podíamos afirmar de verdade que éramos um país capitalista, pois tínhamos uma economia de livre mercado com a mínima interferência governamental. O Estado era enxuto, possuíamos apenas 14 tipos de impostos. O Brasil era a quarta maior economia do mundo, com inflação de apenas 1,8% ao ano. A média de crescimento econômico anual era de mais de 8%. A nossa moeda possuía o mesmo valor que o dólar. Tínhamos a segunda mais importante marinha do mundo. O salário dos professores aí do ensino fundamental equivalia mais ou menos a R$8.000 nos dias de hoje. Enfim, o Brasil tinha um projeto a longo prazo e, sem dúvida nenhuma, se esse projeto não fosse abruptamente interrompido, hoje estaríamos entre aquelas nações que consideramos de primeiro mundo. Mas, infelizmente, um golpe orquestrado por uma pequena elite que já detinha o poder econômico, mas que anelava obter também o controle político, destituiu nosso imperador para instalar uma república fajuta que celebramos no dia de hoje. Bom, mas melhor do que eu para falar disso seria alguém que viveu esse período de transição. Alguém que estava lá quando a república tomou o Brasil de assalto. Alguém como Antônio Conselheiro. Ô Biastro, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar a quem nada lhes deu? É isso mesmo. Pagar por quê? A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. Quem inventou o casamento civil fora da igreja foi o anticristo da República. E os impostos? Quem inventou? O anticristo da República. Você não ouviu o que disse o bom conselheiro? Jogue fora essa tábua, homem. Jogar, mas vai ser a lei. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É a escravidão. O processo do golpe que originou aí a República começou com a abolição da escravatura, quando os pertencentes aí de uma pequena elite perderam sua mão de obra gratuita e ainda foram obrigados a pagar indenizações para os ex-escravos. E com os ânimos alterados, confabularam com os militares
para tomarem o poder e controlar o Brasil vendendo uma mentira para o povo. Foi aí que nasceu o governo de compadrio, que perdura até hoje. O que temos que entender é que existe um processo histórico e o Brasil foi fundado por uma monarquia. Quando se rompe com a monarquia, se rompe com a base fundante do país, se rompe com o sentido da nossa pátria. Muitas pessoas falam, mas os Estados Unidos também é uma república. E isso prova aí que o conceito republicano é um exemplo a ser seguido. Só que essas pessoas passam por cima do fato que o Brasil se tornou um país independente através da sua monarquia. Foi o próprio imperador que rompeu com Portugal. Já os Estados Unidos, para existirem como uma nação independente, tiveram que romper com a monarquia inglesa. E para isso acontecer, tiveram que se organizar como república. Por isso, nos Estados Unidos, o Partido Republicano é o guardião dos valores tradicionais. Já no Brasil, os valores tradicionais estariam na Casa Imperial. Outro ponto fundamental é que, apesar dos Estados Unidos aí não terem a figura de um monarca, a divisão de poder é muito semelhante à que se praticava no Brasil Império. Tanto que Dom Pedro copiou na íntegra a Constituição americana. Para se ter uma ideia, a Constituição americana tem apenas 7 artigos e é a mesma desde a sua fundação. Hoje a nossa Constituição atual possui 250 artigos e uma infinidade de emendas. A Constituição americana copiada aí no Brasil Imperial parte da premissa que o poder emana do cidadão e se solidifica no Estado. Enquanto a nossa Constituição de 88, o poder emana do Estado e este, por sua vez, distribui o poder na forma de direitos para o cidadão. Em outras palavras, ficamos subservientes de um Estado gigantesco, oneroso e intervencionista. Exatamente como Antônio Conselheiro falou, trabalhamos para sustentar o governo. Bom, o fato é que a República nasceu através de um golpe. E um golpe gera um governo ilegítimo. Só que a ilegitimidade não se sustenta. Tudo que é ilegítimo gera caos e instabilidade. Um ambiente ilegítimo abre espaço para toda e qualquer prática destituída de valor moral. Um sistema ilegítimo não encontra meios eficazes por onde se possa reivindicar ordem. E sem ordem não existe possibilidade de progresso. Desde 1889 ficamos separados da nossa identidade, ficamos apartados dos nossos pais fundadores e à mercê de uma sequência de fracassados projetos de poder com suas revoluções que prometiam um mundo melhor, mas que jogavam o país cada vez mais na lama. Primeiro tivemos um decadente governo positivista inaugurado aí por Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1920 permitimos a vinda do Partido Comunista. Depois veio a nefasta Revolução de 30, onde na sequência o fascismo entrou em cena com a ditadura de Vargas, que expandiu a máquina pública e aumentou o controle do Estado sobre os indivíduos. Depois tivemos uma sucessão de governos medíocres, até a chegada de um controverso regime militar que, apesar de ter impedido uma terrível revolução comunista, criou o ambiente ideal para que alguns anos mais tarde os revolucionários por eles combatidos controlassem o país. Em 1988, fomos presenteados com uma Constituição socialista, completamente ineficiente e complicada. E assim a nação se tornou um Frankenstein, sem identidade histórica, que de 2002 a 2014 foi dilapidada por um projeto criminoso de governo comandado por um cachaceiro analfabeto. Mas a grande verdade é que por mais de 100 anos vivemos em uma democracia de mentira,
com o governo controlando a economia com rédeas curtas e promovendo um capitalismo de pura aparência, onde bandidos travestidos de empresários faziam conluios inescrupulosos com bandidos travestidos de políticos. Eu lembro aí que nos anos 90 teve o referendo para que o povo escolhesse o sistema de governo do país. O presidencialismo ganhou e a monarquia aí, se não me falha a memória, não atingiu nem 15% dos votos. E apesar de eu ser uma criança ali na época, eu lembro que todo mundo achava que a monarquia era um retrocesso, um tipo aí de volta à Idade Média. E na verdade não é nada disso. Os países monárquicos têm um alto desenvolvimento econômico e humano. Basta olhar aí para o Reino Unido, para a Bélgica, Holanda, Dinamarca, Espanha, Noruega, Suécia, Japão, Canadá. Temos que entender que em uma monarquia parlamentarista, o rei é o protetor de todas as tradições em que a nação foi erigida. Ele representa os valores e os anseios da população, assim como sua unidade em torno da coroa. Não só isso, o monarca, no caso, é a peça fundamental para fazer a democracia funcionar de verdade, pois a coroa assume a função de um quarto poder. Como sabemos, o Estado Democrático de Direito é formado por 3 poderes. Só que em uma monarquia parlamentarista, teríamos, além do judiciário, do legislativo e do executivo na figura do primeiro-ministro, teríamos também o rei como o poder moderador. Esse quarto poder não permitiria que fossem instaladas medidas que não estivessem de acordo com os alicerces tradicionais da nação. A liberdade individual, a propriedade privada, a família tradicional e os nossos valores cristãos jamais seriam ameaçados. Hoje, para se ter uma ideia, a propriedade privada não é nem mais uma garantia pétrea. A nossa Constituição de 88, no seu artigo 5º, diz que a propriedade deve atender uma função social, ou seja, ela é privada até segunda ordem. O Estado pode desapropriar sua casa ou seu terreno se enxergar nele uma necessidade pública. E não tem nada mais socialista que isso, tanto que os movimentos sem teto organizam aí as invasões de propriedades ancorados nesse artigo da Constituição. Bom, mas para dar um exemplo prático do papel moderno aí do rei, em um escândalo de corrupção como o que nós vivenciamos, com vários parlamentares envolvidos em roubos e desvios de dinheiro, um executivo governando de acordo com ordens supranacionais e se utilizando de dinheiro público para financiar países ditatoriais, o rei teria plenos poderes de dissolver todo esse governo corrupto e convocar novas eleições. Assim ele retiraria toda a estrutura política podre para dar início a uma fase nova, com novos parlamentares e um novo primeiro-ministro. E todo esse processo aconteceria de forma rápida, eficiente, respeitando a supremacia democrática e sem grandes abalos na economia. Como o rei é um agente apartidário, ele fica acima de tudo. E se por acaso precisar dissolver o parlamento por causa de corrupção, ele o fará em benefício do povo e não para atender interesses de determinados partidos políticos. Pois a principal função do poder moderador é justamente prezar para que o sistema não se desvirtue dos interesses dos cidadãos. O rei é o reflexo do povo, e o povo brasileiro é maciçamente conservador e cristão, exatamente como se posiciona a Casa Imperial Brasileira até os dias de hoje. Mas para encerrar, sinceramente eu não saberia dizer e nem tenho o conhecimento político suficiente para afirmar que a grande solução para o país estaria aí na volta da monarquia. A bem verdade é que já se passaram 129 anos e creio que o Império Brasileiro se dissipou nas brumas do tempo.
Uma das premissas da cosmovisão conservadora é operar a partir da realidade, e não através de um futuro hipotético como os revolucionários, e muito menos operar tentando introduzir no presente um passado já superado como fazem os reacionários. A nossa realidade hoje é essa república, e é através dela que devemos operar. Existem países que também sofreram rupturas parecidas aí com a nossa, e depois com muito esforço se solidificaram como nações estáveis e prósperas, como é o caso da Alemanha ou mesmo aí de Portugal. E agora o Brasil está entrando em uma fase inédita da sua história republicana. Estamos dando uma genuína guinada à direita. Ano que vem teremos um congresso infestado de cadeiras ocupadas por liberais e conservadores. E no dia 1º de janeiro de 2019 subirá à rampa do Planalto um presidente que reacendeu a chama dos nossos valores morais tradicionais. O capitão não foi eleito porque se colocou como o salvador da pátria, e nem porque prometeu benefícios populistas, mas foi eleito porque pela primeira vez o brasileiro de fato se viu representado. Jair Messias Bolsonaro tem tudo para estar à frente de um governo que entrará para a história como aquele que mudou o destino dessa república, como aquele que resgatou a nossa dignidade e o orgulho de sermos brasileiros. E por hoje é isso aí. É muito importante que você curta, deixe algum comentário e compartilhe esse vídeo ao máximo para que ele ganhe aí relevância. Confere a sua inscrição e o sininho, e se você acha importante o trabalho que eu venho fazendo aqui, você pode contribuir com qualquer valor e assim ajudar a manter esse canal